Queridos, hoje é o primeiro domingo de 2022. No domingo passado eu compartilhei com vocês uma lição preciosa que nos ajuda então a enfrentar o que virá pela frente. E eu trouxe para vocês a reflexão de que nós devemos nos lembrar daquele que estará conosco todos os dias da nossa vida. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, de fazer um exercício, de olharmos juntos para o passado e apresentar então como uma lição preciosa para a nossa vida, de que nós devemos olhar para aquele que sempre esteve conosco ao longo da nossa vida. Eu gostaria de pedir licença para vocês para ler novamente um versículo que eu li no domingo passado, que é Josué 1:9, que nos diz assim: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós já vimos aqui que o contexto dessa ordem do Senhor foi quando Josué recebeu dele a missão e a ordem de liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Logo na sequência, no capítulo 4, nós encontramos o primeiro grande desafio de Josué, que foi conduzir o povo na travessia do Rio Jordão para finalmente entrar na terra prometida. É interessante no capítulo 4 como essa dinâmica acontece. Os sacerdotes que conduziam a arca pisaram nas margens do Rio Jordão, e o texto nos diz que a partir daquele ponto para cima as águas foram interrompidas, e a partir daquele ponto para baixo as águas correram para o Mar Morto, tornando assim seco o leito daquele rio que enfrentava uma grande cheia. E foi por esse leito seco que o povo de Israel passou enquanto os sacerdotes permaneciam no meio do Rio Jordão. O que nós encontramos agora no capítulo 4, versículos 1 e 7, é muito interessante, e leiam comigo, por gentileza. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar essa noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio do Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. No domingo passado, como eu disse, nós vimos que uma lição preciosa para enfrentarmos o que virá pela frente é nos lembrar daquele que estará conosco todos os dias da nossa vida. E a lição de hoje é que nós devemos nos lembrar daquele que esteve conosco durante todos os dias da nossa vida. É muito interessante quando nós lemos nesse texto e percebemos aqui uma figura muito preciosa, quando nós olhamos para as Escrituras, que é a figura de um marco espiritual. É uma recordação de que Deus esteve com o seu povo, que foram as 12 pedras retiradas do leito seco do Rio de Jordão e colocadas sob a forma de um monumento. E o próprio Josué disse para o povo: quando seus filhos perguntarem o que é isso, vocês dirão que isso é um sinal, uma lembrança, um memorial da travessia do Rio Jordão. Queridos, todas as vezes que nós enfrentamos momentos difíceis na nossa vida, enfrentamos momentos de incerteza, enfrentamos desafios muito difíceis realmente de serem enfrentados, um bom exercício é olhar para trás, olhar para o passado e identificar ao longo da nossa trajetória, da nossa vida, aquilo que Deus já fez por nós. Pode ter sido um livramento, uma cura, uma resposta, uma porta aberta, uma restauração, um consolo do Senhor. Por certo, ao longo da sua vida, você já experimentou momentos marcantes, nos quais você percebeu de uma forma muito clara a intervenção direta e pessoal do Senhor. Esses fatos marcantes, essas experiências preciosas com o Senhor, são marcos espirituais e nos ajudam a nos lembrar daquilo que Deus já fez por nós.
Uma boa forma, então, de enfrentar os desafios futuros é olhar para as bênçãos do passado. Eu quero encorajar você, então, nesse dia, a olhar para trás e identificar ao longo da sua história marcos espirituais, momentos nos quais você percebeu de uma forma muito clara e direta a intervenção e a presença de Deus na sua vida. Quando você enfrentar um momento difícil, um momento de adversidade, uma luta muito grande, um momento de preocupação intensa, de grande ansiedade, olhe para trás e se lembre de que Deus sempre esteve com você. E a verdade é essa: se Deus sempre esteve com você no passado, se Deus está sempre com você no presente, Deus estará sempre com você no futuro. Que Deus assim abençoe grandemente a sua vida, a sua família nesse próximo ano. Que nós sejamos capazes de olhar para frente e nos lembrar que Deus estará sempre conosco, mas que sejamos capazes também de olhar para trás e nos lembrar de que Deus sempre esteve conosco. Ele estará sempre com você, querido. Ele estará do seu lado nesse próximo ano que se inicia. Um grande abraço, que Deus abençoe você.